Fala, meus amigos, como que vocês estão? Tudo tranquilo? Espero que estejam todos bem. Pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula dessa nossa semana Liberdade Cripto. Nessa semana onde a gente está passando vários e vários conteúdos para vocês, com um pouco do que vocês podem encontrar dentro da nossa comunidade CryptoLab, que inclusive vão abrir as vagas amanhã, tá, pessoal? Amanhã, dia 7 de dezembro, nós vamos abrir as vagas para a nossa comunidade CryptoLab. Dentro dessa comunidade você vai ter acesso ao nosso treinamento completo em criptomoedas e análise gráfica, vai ter acesso a um ano da nossa sala de sinais, com as operações que nós fazemos e enviamos para os nossos alunos também fazerem as mesmas operações que a gente, vai ter acesso a um ano da nossa sala de networking para que você possa trocar ideias com outros membros da nossa comunidade, tire dúvidas com a gente e sempre esteja evoluindo, tá? Vai ter acesso também a um acompanhamento com suporte 24 horas durante todo o ano de 2023 dentro desses nossos grupos aí. Tranquilo? Bom, nessa aula eu quero mostrar para vocês um pouco da história do preço do Bitcoin, tá? E mostrar como que nesse exato momento o Bitcoin encontra-se num momento histórico também para a gente começar a investir nele e lucrar muito nos próximos anos, tá? Então hoje a gente vai mudar um pouco mais daquele trade de curto prazo que a gente estava mostrando algumas estratégias para a gente conseguir lucrar no curto prazo, e nesse dia de hoje eu vou mostrar para vocês a possibilidade que a gente está tendo nesse momento de comprar o Bitcoin a preços muito baixos e com muito desconto mesmo, para a gente conseguir lucrar bastante nos próximos anos, tá bom? Então bora para nossa aula. Bom, galera, o Bitcoin foi criado lá em meados de 2009, tá? Só que aqui no gráfico, que é o que eu quero mostrar para vocês de fato, a gente só vai ter o gráfico a partir de agosto de 2011, tá? Que é, na verdade, o gráfico mais antigo que a gente consegue mostrar, que é o gráfico da Exchange Bitstamp, tá? O Bitcoin lá na Exchange Bitstamp, que foi uma das primeiras aí que teve o Bitcoin disponível para compra, tá? Então, a gente vai ter aqui, fazer a nossa análise desse preço do Bitcoin a partir de agosto de 2011, tá? E aí a gente consegue perceber que o quê? O Bitcoin aqui, logo no primeiro dia que ele surgiu dentro dessa exchange, ele custava aí em média 10 dólares por unidade, tá? Então um Bitcoin estava custando 10 dólares. E aí, uma informação que eu preciso mostrar para vocês é que, na verdade, o Bitcoin nos primeiros momentos que ele existiu, ele custava aí em média de 0,003 centavos de dólar, tá? Então, eram bem no começo mesmo, ninguém fazia ideia do que era o Bitcoin ainda. Mas em pouco tempo aí a gente consegue ver que isso já é 2011. De 2009 até 2011, ele teve já essa valorização gigantesca, saindo aí do 0,003 centavos e batendo aí na época, puxando aqui nesse gráfico a 10 dólares, por exemplo. Então ele já estava vindo de uma sequência de altas gigantescas e tinha muita gente aí já conseguindo ganhar dinheiro com Bitcoin, fazendo essas operações aí. Mas a partir de 2011, a partir de agosto de 2011, a gente vê que ele começou ali a custar, ele bateu o seu fundo histórico de 2011, lá em outubro de 2011, 1º de outubro de 2011, ele passou a custar 2 dólares e, deixa eu ver aqui, ele estava custando 2 dólares e 22 centavos somente, tá? E aí, alguns meses depois, ele teve uma valorização também gigantesca, que levou o Bitcoin dos 2 dólares e 22 centavos para incríveis 1.163 dólares. Ou seja, só nesse período em que ele já estava disponível dentro dessa exchange, aqui foi um período aí entre esse fundo histórico e o topo histórico lá de 2013, em novembro de 2013, ele teve uma valorização de 52.287%, tá? Isso significa que você colocando 100 reais, vou até fazer a conta junto com vocês aqui. Se a gente tivesse investido 100 reais em Bitcoin lá em outubro de 2011 e tivesse participado de toda essa valorização aqui de 52.000%, a gente teria feito aí, transformado esses 100 dólares em 52.287
4% igual em R$ 52.387. Comprando somente R$ 100 de Bitcoin, a gente poderia ter transformado esses R$ 100 em R$ 52.000. E assim por diante. Se eu colocasse R$ 1.000, o lucro seria muito maior ainda. Mas o que eu quero mostrar é realmente o tamanho da possibilidade que essas pessoas aqui que compraram bem nesse preço tiveram nessa pancada aqui que o Bitcoin deu num período aí de 762 dias, tá? Que durou aí praticamente 2 anos. Ele subiu toda essa valorização de 53.000% quase, tá? E aí aconteceu que o quê? O Bitcoin bateu o seu primeiro topo histórico ali em novembro de 2013. Ele bateu o seu primeiro topo histórico em US$ 1.150, tá? Então aqui a gente já tem um topo histórico do Bitcoin, o primeiro topo histórico dele a partir do momento que ele já estava disponível dentro dessa corretora, tá? E aí o que a gente vê? A gente vê que depois que muita gente nesse meio tempo aqui que começou a ficar sabendo do Bitcoin, e o Bitcoin subindo muito, mês após mês, ele dando pancadas e pancadas para cima. Ele deu a última pancada aqui em novembro de 2013, que ele saiu ali dos $200 e bateu aí os seus incríveis 1.100 e poucos dólares, tá? Então, nesse último mês, ele deu a última pancada para cima, porque com certeza, nesse momento, o Bitcoin estava começando a ser mais divulgado e as pessoas começaram a querer ir atrás dessa informação e saber o que era Bitcoin e começaram a investir em Bitcoin, tá? Quando todo mundo começa a falar é que a gente tem que ficar de olho e prestar atenção no que está acontecendo, se realmente é um momento bom para comprar, tá? Por quê? Porque exatamente a partir de novembro de 2013, que ele bateu esse topo histórico, a gente vê que ele teve, nos próximos 2 anos, uma desvalorização de quanto aqui? 86,9%. Ou seja, quem comprou lá no $1.163, que foi o topo histórico de novembro de 2013, viu o seu dinheiro ser derretido completamente, perdendo aí 87% praticamente do patrimônio da pessoa, do investimento que ela colocou dentro do Bitcoin, tá? E aí é muito engraçado porque nesses momentos aqui em que o Bitcoin bate esses fundos históricos, então ele saiu de 1.163 e bateu aí $160 somente, tá? Nesse fundo histórico aqui. Então, bem nessa região aqui, ele bateu os seus $150, mais ou menos, tá? E nesse momento, é aqueles momentos em que todo mundo agora está falando mal. Por quê? Todo mundo começa a identificar que quem comprou aqui só perdeu dinheiro desde então, o Bitcoin não subiu mais. E aí começam as notícias ruins acerca do Bitcoin. Começam a falar que ele não vai para frente, que é uma bolha, que era só um sonho, que ele nunca mais vai subir. Enfim, que quem investiu vai perder todo o dinheiro, tá? E é nesses momentos que a gente consegue ter as melhores oportunidades de compra do Bitcoin, tá? Justamente quando tá todo mundo falando mal desse criptoativo e que ele não vai para frente, enfim. Ele bateu aqui os seus $152 num período de... Deixa eu pegar aqui para ver. Em questão de 426 dias, tá? Então, um pouco mais de um ano, ele desvalorizou 86%, certo? E a partir desse momento em que ele bateu esse fundo, lá em janeiro de 2015, a partir de então, ele só subiu novamente e teve mais e mais pancadas, mais uma bull run que a gente chama, que é quando realmente é a corrida dos touros, que é quando todo mundo, os inteligentes, as pessoas que estão verificando, estão entendendo o movimento do Bitcoin, começam a adquirir os seus Bitcoins e colocar na carteira, e durante todo esse período aqui estava ganhando dinheiro, estava vendo o seu patrimônio, seu investimento valorizando muito, tá? Então se a gente pegar desde o seu fundo histórico aqui em 1º de janeiro de 2015 até 1º de dezembro de 2017, ou seja, mais 2 anos depois, a gente teve uma nova valorização exponencial, tá? Onde o Bitcoin valorizou 12.804%. Então ele saiu ali dos seus $150 e passou a valer $19.000, tá? Então ele rompeu o topo histórico anterior, que era de $1.160, e foi lá e bateu até os $20.000, tá?
E aí, nesse momento, quem já tinha começado a comprar e adquirido Bitcoin aqui, teve uma baita valorização. E quem comprou aqui também nesse fundo, também teve uma baita valorização de 12.800%, tá? Até mesmo quem comprou no topo histórico do Bitcoin, lá de 2013, conseguiu ainda lucrar aí mais de 1.500%. Se conseguiu esperar todo esse período aqui de 4 anos, mais ou menos, que o Bitcoin lá de 2013 até 2007, 2017, então 5 anos, 4 anos aí que se passaram. Se essa pessoa conseguiu segurar, mesmo vendo o seu capital sendo derretido ali 87%, conseguiu ganhar dinheiro. Agora imaginem quem conseguiu aproveitar esses momentos de fundo mesmo e começou a adquirir seus bitcoins e colocar na carteira nesse momento aqui, quando o Bitcoin estava ali no seu fundo histórico, tendo uma desvalorização de 87%. E aí viu seu capital ter uma valorização aí fenomenal, né, de mais de 1.200%, tá? Só que a história sempre se repete, né? A gente vê que o Bitcoin já faz isso há algum tempo, então ele novamente bateu o seu topo histórico lá em 2017 nos 17 mil dólares, tá? E aí a gente viu mais um derretimento. Então, o que acontece? Aqui o Bitcoin, tá todo mundo falando mal, o Bitcoin vai a zero, ninguém quer comprar, tá? Só realmente os inteligentes que já estavam atentos ao movimento do Bitcoin que começaram a adquirir seus Bitcoins aqui. E aí, quando o Bitcoin dá toda essa movimentação de valorização aqui para cima de mais de 12.000%, é nesse finalzinho aqui que a gente vê o Bitcoin sendo mais divulgado de novo na mídia, tá todo mundo falando bem, que é o investimento do ano, que é a nova moeda do futuro, que todo mundo vai usar o Bitcoin daqui uns anos. Enfim, são várias e várias e várias notícias que saem no mercado aí falando do Bitcoin, só que nesse caso agora eles estão falando bem, tá? E é exatamente nesse momento em que a gente consegue perceber o topo histórico se formando mais uma vez no Bitcoin, lá nos 19 mil dólares. E a gente vê aí nos próximo um ano, né, um período aí de mais 396 dias, a gente vê o Bitcoin novamente derretendo aí 83%, tá? Então a gente viu toda essa valorização de 2 anos que ele teve, de 12.000%, e ele caiu ali, em questão de um ano, caiu praticamente 90%, né? Perdeu aí 83% do seu valor, tá? E mais uma vez a gente vê o que? O Bitcoin formando mais um fundo aqui, lá em janeiro de 2019, tá? Então a gente consegue ver que os momentos de alta e baixa do Bitcoin desses últimos, desde 2011, tá? Então nos últimos 10 anos aí, a gente consegue ver que os períodos são de 2 anos mais ou menos para ele ter toda essa movimentação de alta, e em pouco mais de um ano ele perde praticamente todo o valor. Ele demora mais 2 anos para ter essa valorização aqui exponencial e depois leva um pouco mais de um ano para perder praticamente 80 a 90% de todo o seu valor, tá? E aí mais uma vez a gente vê aqui o pessoal nesse momento aqui de 2019, eu lembro de ter participado disso, do Bitcoin, das pessoas falando mal. Eu, infelizmente, não comprei nesse momento aqui, porque eu tava realmente bem no começo do mercado, do mercado de criptomoedas, tá? Eu operava mais bolsa de valores, dólar, índice, mas eu estava atento ao preço do Bitcoin e olhando, eu analisava todo dia, ficava aqui de olho na movimentação. E eu lembro dessa época aqui de todo mundo estar falando muito mal do Bitcoin, porque nesse momento ele estava praticamente com um volume muito baixo mesmo, e tava todo mundo falando mal, e que quem investiu lá nos 19 mil dólares só perdeu dinheiro, comprou Bitcoin no momento totalmente errado, e que realmente o sonho tinha acabado e que o Bitcoin nunca mais ia se valorizar e ele ia a zero, né? Então, em todos esses momentos aqui que ele bate desvalorizações gigantescas, como os 86%, aqui mais 80 e poucos por cento, a gente vê todo mundo falando que o Bitcoin morreu, que o Bitcoin não vai nunca mais valorizar, enfim. Só que, como a gente sabe, a história sempre se repete e a gente viu mais uma vez o Bitcoin saindo da casa dos 3 mil dólares e se valorizando mais uma vez até novembro de 2021, quando ele bateu o seu último topo histórico na casa dos 69 mil dólares, tá cravado na casa dos 69 mil dólares.
E teve mais uma valorização de 2.100%, tá? Aqui nesse meio tempo, a gente viu uma outra queda nesse meio tempo aqui, lá de 2019 até março de 2020, que teve uma queda de 72%, que essa queda maior aqui que a gente viu foi justamente a fase do Corona, o Corona Day, né? Quando o Bitcoin aí em um dia teve uma perda de mais de 50%, tá? Ele chegou a bater em um mês ali menos 50%, e aí ele voltou um pouco e depois já começou logo em seguida fazer a sua movimentação de alta, tá? Mas ele já estava vindo de uma movimentação de alta desde dezembro de 2018 e até aqui novembro de 2021, ou seja, mais 2 anos depois, mais um período exato de praticamente 2 anos depois, o Bitcoin bateu mais uma vez o seu topo histórico lá lá nos 69 mil dólares, tendo uma valorização de mais de 2.100%, tá? Ou seja, a gente sempre está vendo a história do Bitcoin se repetindo, onde ele tem essas movimentações num período de 2 anos, valorizando muito e depois caindo mais de 80%, 86%, 87%. E a gente vê que nesse momento a gente está com uma desvalorização atual, tá? Deixa eu pegar minha régua aqui e deixa eu ver quanto que a gente está desvalorizado desde o seu topo histórico aqui em novembro de 2021. Tá? A gente está perdendo aí hoje 75% do nosso valor aqui do Bitcoin, tá? Ele já chegou a custar 69 mil dólares e hoje está custando míseros 17 mil dólares, 16.500, 16.800 hoje, tá? Ou seja, ele está num preço muito barato. A gente já viu que esses momentos aqui de queda são os melhores momentos para a gente começar a adquirir nossos bitcoins. Então é por isso que o Bitcoin hoje está num preço muito, mas muito barato mesmo, porque a gente já viu essa história se repetir a todas as vezes que o Bitcoin teve desvalorizações gigantescas, como essa aqui de 2013, que ele caiu mais de 85%. Aqui em 2018 também perdendo mais de 80% aqui, perdendo 84%. E hoje, né, a gente, nesse período agora de 2022, a gente está vendo de novo o Bitcoin aqui tendo batido já uma desvalorização de 77%. Mas hoje ele está com um pouco menos de desvalorização, está com 75, 74% de desvalorização, tá? Ou seja, ele já está num preço muito bom para a gente comprar. A gente está vendo o Bitcoin a preços mais ou menos como esses aqui que a gente viu de fundos, tá? Nesse período aqui de 2013, a gente está vendo o Bitcoin hoje, nesses exatos momentos aqui, como de 2018 também, tá? Ou seja, em regiões de fundo muito boas para a gente começar a adquirir os Bitcoins e ver coisas disso aqui para o futuro, tá? A gente vê a valorização do Bitcoin depois de fazer um fundo e aí começar a se valorizar até sabe Deus aonde que o Bitcoin pode chegar nos próximos anos, tá? Nos próximos 2 anos, que é esse período aí que a gente vê, tá? Então, desde o seu topo histórico aqui em novembro de 2021, a gente vê que se passaram aí praticamente um ano, tá? Então, um período bem parecido com os outros períodos aqui que ele teve de queda no Bitcoin, tá? Então ele já bateu aí 365 dias. A gente vê que ele leva normalmente um pouco mais de um ano para formar o seu fundo histórico novamente e aí começar a valorizar. Então, pessoal, o mais importante aqui é que a partir de agora, nos 16.983 dólares, o Bitcoin já está a preços muito bons para a gente começar a comprar nosso Bitcoin. Então é por isso que você precisa de uma vez por todas aprender a analisar isso aqui e verificar e fazer parte desse mercado de criptomoedas, porque se a gente começar a estudar isso aqui a partir de agora, eu tenho certeza absoluta que nos próximos anos a gente só vai ter bons frutos para colher, tá? Então se a gente for tomar como base os últimos bear markets que o Bitcoin teve aqui nesses períodos de 2013 a 2015, de 2017 a 2018, a gente vê que a média da queda que ele tem sempre é aqui por volta dos 80% de queda, tá? Então aqui em 2013 ou 2015 ele teve uma desvalorização de 86,7%. De dezembro de 2017 até
dezembro de 2018 ele teve uma desvalorização de 84%. E nesse momento, se a gente pegasse aqui do nosso topo histórico de novembro de 2021, no 69 mil dólares, e pegasse aí uma média de 84, 85%, a gente poderia ver ainda o Bitcoin caindo até cerca dos 10 mil dólares, tá? Então é por isso que eu ainda acredito que o Bitcoin pode cair mais e buscar essas regiões aqui mais para baixo, dos 13.880 até 10.700 e pouquinho, que são regiões de suporte e resistência que ele tem aqui desde o seu topo histórico de dezembro de 2017 aqui, coincidindo com o topo também de 2019 e também esse topo aqui do prazo gráfico mensal, o corpo do candle. Então toda essa região aqui, tá pessoal, entre 13.880 até 10 mil, são ótimas regiões para a gente realmente terminar de comprar os nossos bitcoins, tá? Mas eu volto a repetir, ele já está em preços muito baratos, tá? Ele já está com desconto aí de mais de 75%, tá? Então ele já está muito barato, mas ele pode ficar mais barato ainda. Então é por isso que a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer compras parciais, tá? Se a gente quer investir em Bitcoin, a gente deve fazer isso de maneira parcial e comprando sempre um pouco a cada semana, um pouco a cada mês, para que caso o Bitcoin continue caindo e busque essas regiões aqui até os 10 mil, que a gente possa cada vez mais comprar o Bitcoin cada vez mais barato. E aí depois que ele bate aqui no seu fundo histórico realmente e depois volta a subir, a gente vê aí uma valorização do nosso capital muito maior do que se a gente comprasse tudo nesse momento, tá? Então se a gente comprar tudo nesse momento, a gente ainda pode ver o nosso investimento aí podendo cair aqui cerca de 35%. E não é isso que a gente quer comprar um pouco a cada momento para que a gente sempre jogue o nosso preço médio lá para baixo, para que quando ele volte a subir, a gente consiga ter uma valorização muito melhor, comprando aqui em toda essa região e lucrando nesse movimento de alta, do que ter comprado tudo nesse momento, hoje, por exemplo, e esperar ele cair para depois voltar a subir, tá? Então, a gente precisa fazer compras parciais do Bitcoin nesse momento. E tem um outro detalhe também, pessoal. Quando o Bitcoin chegar a esses valores aqui e entrar nessa região de suporte que a gente tem entre 13.880 a 10.900, 10.700 e pouco, com certeza, vocês podem ter certeza que vai ter muita, mas muita, muita, muita gente querendo comprar. E eu tô falando de gente grande, tá? De bancos, grandes investidores vão querer comprar muito. Então, a demanda de compra do Bitcoin nessas regiões aqui vai ser muito grande, porque todo mundo sabe que vai estar muito barato. Então vai ter muita gente comprando. Então pode ser que esse movimento de queda seja realmente em poucos meses, como esse aqui foi em 3 meses, ele já teve a sua virada total aqui, que ele começou a valorizar. Nosso último topo aqui também, ele chegou e bateu lá embaixo nos 150 dólares, só que logo depois ele já foi jogado para cima e fechou aqui nos 215, ou seja, quem conseguiu comprar aqui conseguiu lucrar muito, tá? Porque esse movimento foi muito rápido para baixo, muita gente começou a comprar nesse momento e já começou a jogar o preço para cima novamente, tá? Então é por isso que a gente sempre tem que ficar atento aqui, colocar as nossas compras parciais aqui já para ficar preparado para caso venha uma pancada para baixo, a gente vai se aproveitar e fazer parte dessa valorização depois, tá? Mas o grande recado aqui, pessoal, é o seguinte: não basta a gente querer simplesmente investir em Bitcoin sem saber o que nós estamos fazendo, tá? A gente precisa aprender a investir da melhor maneira possível, tá? Por que isso? Porque eu vi muitas pessoas comprando lá no nosso topo histórico de 69 mil dólares, tá? E falando o seguinte: poxa, a gente rompeu o nosso topo histórico aqui de abril de 2021 e bateu lá nos 69 mil dólares, tá? Nossa, eu vou comprar Bitcoin porque tá muito barato, tá? Vai subir até os 100 mil dólares, tá? Era isso que a gente escutava e via nas notícias, tá? Bitcoin vai bater 100 mil dólares em breve, vai continuar subindo, tá? E a gente viu que a partir desse momento ele só teve desvalorizações, tá? E começou a cair e todo mundo sempre falando: se cair mais eu compro, se cair mais eu compro. 46 mil dólares, 37 mil dólares, se cair mais eu compro. 29 mil dólares e assim por diante até o preço que ele está hoje, tá? Então, o que aconteceu com o investimento dessas pessoas que investiram nesse momento aqui? Viram o seu capital ser derretido aí mais de 70%,
que é a desvalorização do Bitcoin que ele tem hoje, tá? Então, não basta a gente começar a comprar sem olhar o gráfico, sem saber o que a gente está fazendo, tá? Por melhor que seja o investimento em Bitcoin, por melhor que seja o investimento em criptomoedas, a gente vê que não basta comprar em qualquer lugar, tá? A gente tem que saber aonde a gente está comprando, a gente tem que entender de ciclos de mercado para realmente comprar o Bitcoin em momentos ideais, como é o momento que está sendo mostrado agora, tá? Ele ainda pode ficar melhor ainda, mas nesse momento já está com um baita desconto que a gente pode começar a comprar aqui, fazer compras parciais a cada mês, a cada semana, até ver se ele vai conseguir realmente vir até aqui embaixo para depois começar a valorizar. Tá? Então era esse o recado que eu tinha para dar para vocês hoje. O Bitcoin realmente está num período histórico aqui para a gente começar a investir nele, mas não basta simplesmente comprar, a gente tem que saber o que nós estamos fazendo. E para saber o que nós estamos fazendo, nós precisamos estudar esse mercado e estudar tudo acerca dos gráficos, dos movimentos, dos ciclos de mercado, para que assim a gente possa ter uma melhor otimização do nosso dinheiro, do nosso investimento, tá bom? E essa é a oportunidade que vocês vão ter amanhã. Porque amanhã nós vamos abrir as vagas para a nossa comunidade CryptoLab e a gente vai ter treinamento exatamente sobre tudo isso aqui, sobre tudo que vocês precisam saber para investir da melhor maneira possível, tanto para só investir em criptomoedas, como também para fazer trade em criptomoedas e lucrar dos dois lados, tá? O melhor dos mundos é quando a gente tem uma carteira de longo prazo em Bitcoin, por exemplo, e começa a cada vez mais colocar dinheiro nessa carteira de longo prazo e também fazer operações de curto prazo para a gente ir rentabilizando o nosso capital no curto prazo e mandando mais dinheiro ainda para nossa carteira de longo prazo do Bitcoin, tá? E para fazer isso a gente precisa estudar e essa oportunidade que vocês vão ter amanhã, quando a gente for abrir as vagas e ter acesso aí ao nosso treinamento completo, ter acesso à sala de sinais, ter acesso a todo esse acompanhamento que a gente vai dar para todos os alunos que entrarem nessa última turma durante todo o ano de 2023, tá? Então, pessoal, era esse aí o recado que eu queria mostrar para vocês, essa oportunidade que a gente tem no Bitcoin. E amanhã a gente tem a nossa última aula e abertura das vagas, tá? Então, eu peço que assistam a aula amanhã, às 19 horas, quando a gente for liberar essa aula, porque todos que estiverem assistindo ali ao vivo a aula vão ter bastante descontos para entrar na nossa comunidade CryptoLab, tá? Então fiquem atentos, estejam amanhã disponíveis às 7 horas da noite, onde a gente vai liberar a aula, porque a gente vai fazer a nossa última aula e abertura das vagas, tá? Então não percam essa oportunidade, beleza? Bom, pessoal, o vídeo de hoje era esse aí, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido bem, e nos encontramos amanhã na nossa última aula, nossa quinta e última aula dessa nossa semana Liberdade Cripto. Tranquilo? Até amanhã, falou!